Então, vamos começar agora então o debate, mas antes, nós vamos passar então agora ao debate e eu queria só fazer uma rápida menção do seguinte. Eu acho que esse debate de hoje, né, da mesa redonda, eu acho que foi bastante interessante. Por quê? Porque se levantou-se questões que estão hoje nessa discussão da sustentabilidade financeira das organizações da sociedade civil. E essa discussão está com a coisa da doação, que foi uma das questões colocadas, inclusive, fortemente pelo João e pelo Michel, porque eu acredito o seguinte, que essa questão da doação, ela passa por uma visão do que é a causa, como é que essa causa se coloca. E aí essa discussão que o João trouxe do impacto. O que é? Como é que essa questão do impacto se coloca e quais são as perspectivas? E aí foi interessante também porque o Marcos, de alguma maneira, ele colocou uma discussão com a questão do Miroski, que é também uma relação privado, passando pelo Estado, e que tem uma visão e uma maneira de olhar diferente. Mas aí, o que eu acho que foi muito interessante, foi saindo dessa discussão do público-privado, passando pelo Estado, essa discussão do que é a doação e como é que essa coisa se dá e qual é esse processo. Porque uma das coisas que, inclusive, o João lembrou, que eu acho que é muito forte, é que as pessoas, inclusive os donos, as pessoas que se dizem donos de ONG, falam das ONGs que de uma maneira muito pejorativa, porque estamos substituindo o Estado. Essa coisa não se coloca, essa discussão. E essa discussão, ela é colocada constantemente. Quando você vai em alguns lugares, as pessoas repetem para você, mas como você substitui? O que é isso? Substituir o papel do Estado não é o que vocês realizam. Aí que tem essa questão interessante que o João mostrou, que é a questão da perspectiva que se traz do que é a sociedade civil e como é que essas ONGs se inserem e trabalham nessa perspectiva. Então, eu acho que isso aí é uma das questões que eu acredito que está muito bem encaminhada, mas que ainda tem que ser muito trabalhada. Por quê? Porque as ONGs, como elas só têm uma visão que é o Estado que doa, que o Estado é que provê, então ela fica com a postura, que é uma postura não de busca e de definição, inclusive como mostrou o Alexandre, né, no Rio. E que é uma construção, inclusive, que eu achei interessante, porque eles trabalham várias frentes, e não só a doação, é uma maneira diferente de abordar e trabalhar com essa questão. Mas vamos passar para vocês, para poder vocês levantarem as questões que essa mesa levantou e que ela traz de novo e de perspectiva para vocês. Então, quem é que quer fazer questões? Vamos passar então agora para... Mas está muito frio esse negócio aqui. Pode gelar desse jeito. Alguma pergunta? Quem tem pergunta? Quem você quer? Eu sou Ana Paula, da Fundação Dorina. Comentei com o João, parecia que vocês fizeram lição de casa.
né, e conversaram antes. Mas eu percebo também que vocês estão muito alinhados, porque é um tema recorrente, vocês estão trazendo todo esse aprofundamento para nós, mas o que vocês perceberam ali? Qual que foi, na fala entre vocês, né, vendo o colega participar, o que despertou nessa conversa hoje que a gente possa levar também como lição de casa? O que vocês sugerem, e a fala, não sei, não é alguém específico, o que vocês sugerem que a gente faça com todo esse conteúdo que a gente está aprendendo aqui hoje? Quem quer falar? Fala muito, eu já falei muito. Eu vou falar aqui o que a sua pergunta me fez pensar agora. E eu acho que é um campo extremamente importante em construção e é importante a discussão conjunta desse campo. É da nossa responsabilidade tê-lo na nossa mão, e quanto mais diverso, melhor. Quanto mais diverso, melhor. Então, cabe não só a defesa no sentido daquilo que eu atuo e da organização que eu represento, mas cabe a atuação e a defesa de todos os atores que esse campo compõe. Então, se você, na discussão e no aprimoramento dessa legislação, que é o marco regulatório, por exemplo, que foi o meu tema, é importante que as organizações que eu conheço ou que eu não conheço, que eu atuo diretamente ou que estão ligadas ao GT-FUNCAD, elas precisam ter acesso a essas informações. Eles precisam estar no campo junto comigo, porque a defesa ela é bastante árdua e conjunta é muito melhor. Então, é um campo de construção, e as organizações que fazem um trabalho extremamente importante para o país e com bastante dedicação, bastante afinco, e dentro daquilo que lhe é peculiar, né? Que eles têm know-how para dizer para o Doreen ouvir o que tem lá no tema cego, os caras são bons naquilo que fazem. É importante que eles estejam no campo junto com a gente para construir esse lugar. Então, uma discussão que ele levantou agora, e que eu acho que nós não trabalhamos isso, e que eu acho que é muito fundamental, é a questão da rede. Eu acho que não dá para você pensar hoje em cada organização. Você tem que pensar numa relação que se define, um processo que se articula. E isso não está presente nas organizações da sociedade civil. Está presente em quê? Algumas que são como sendo espaços, territórios fechados, e não como um processo que amplia. Inclusive tem treinamento, tem várias coisas que são possíveis de realizar em rede, e que isso não está sendo trabalhado. Eu acho que essa discussão de rede é uma discussão que o terceiro setor tem que pensar, e que tem que trabalhar forte essa discussão. Essa discussão, ela não vem, por quê? Porque é uma coisa muito individual. É as ONGs, a ONG com o Estado, é a ONG com a outra, mas não tem essa articulação, essa perspectiva de que a rede é uma possibilidade de você criar um processo novo de gestão e de pensar a realidade social. Certo? Então, só pegando carona na rede, quer dizer, há 10 anos eu falava, né? Assim, na Vila Clementina parece que temos um cluster, né? Quer dizer, estamos lá, estamos do lado, quer dizer, Dorinha, a PAI, a CD, DEDIC. Ninguém conversa. É um absurdo que a gente não vai falar com a empresa e falar de marketing de causa sozinho. Eu sei que vocês estão falando talvez, mas não. Uma coisa é falar, outra coisa é buscar e ir na empresa. Não. Uma coisa é falar, trabalhar, outra coisa é trabalhar junto. Vamos visitar, sei lá, Pizza Hut, você tem contato? Não pegar marketing de causa para todas as organizações que trabalham em eficiência juntos. E aí, o problema da rede é isso. A rede é nessa atuação conjunta, não só que legal, amiguinhos e tal, mas atuar mesmo. Porque fica parecendo que é amiguinho, Amiguinho, vamos trabalhar junto, porque você tem um contato numa, mas alguém tem um contato no outro que você não tem, um leva o outro.
A rede tem que ser não 2 mais 2 igual a 4, a rede é 2 mais 2 igual a 5. Nós temos que ser mais forte. E essa coisa que você levantou agora, lá na Vila Clementino, estão todas elas lá. Já estão perto. Ninguém conversa. Podia conversar mais. É que eles estão aqui hoje. Não, mas assim. Promover essa conversa. Não, mas a gente conversa, tanto que a gente faz parte do Fórum Paulista de Entidades, que realmente o intuito é não só na Vila Clementino, mas tem um grande polo lá, de que a gente possa, na questão da deficiência, não é algo só para a Fundação, não é algo só para a DERDIC, mas assim com um viés de rede mesmo, como vocês disseram. Porque senão, vamos ficar falando isso há 10 anos e vai continuar se a gente realmente não... Mas não basta a Fundação, não basta a DERDIC, não basta a PAI, certo? Tem que ser realmente compartilhado com outras instituições. E aí que às vezes é difícil. Não, certo? tem que pensar com você, que vai mas agregando. sim, esse é o intuito, mas não é fácil. Mas te dar um exemplo da nossa rede, esse material que nós estamos ali do lado, ele foi produzido pela nossa rede de leitura. As ideias vieram da rede de leitura, de quase, nós estamos falando em 3 mil instituições no Brasil todo, e assim, sim, o potencializador da rede é a Fundação, mas a rede não é da Fundação. Acho que isso é um grande trabalho, mas é muito difícil, e assim, vai muitos anos pela frente. Agora, quem é que tem mais? Não, só acho que mais um detalhe que é a questão de você priorizar investimento. Mobilizar recursos para trazer sustentabilidade tem a ver com investimento. Você vê que Dorina, dinheiro com o governo quase não tem. E hoje você fala, vou investir em crescer marco regulatório, eu diria, vai jogar dinheiro, não é por aí. Não é por aí. Hoje, e a tendência do governo é cada vez ter menos dinheiro. Agora, vamos investir em marketing de carro, vamos investir em pessoa física, vamos investir aonde a gente... potencial. Então eu acho que o ganho é planejar, o planejamento está aí. E a rede potencializa. E a rede potencializa esse investimento. Quer dizer, vamos investir junto. Quer dizer, eu sozinho talvez não tenha dinheiro para fazer, mas talvez junta aí. Quer dizer, mobilização de recursos tem a ver com investimento. A gente tem isso muito claro, né? E respondendo à pergunta original dela, né, com relação ao que a gente leva daqui, e complementando isso com o que o Michel falou, eu mesmo comentei muito sobre a questão da doação, né, e da gente transformar a sociedade mostrando a doação. Do ponto de vista das organizações, o que a gente tem tentado promover nesses anos todos é a cultura da captação de recursos. A organização entender internamente, internalizar, né, absorver que ela tem que pensar em captação de recursos o tempo inteiro, de cima para baixo, em todas as suas ações, em toda a sua comunicação. E a maioria das organizações ainda não tem essa mesma experiência, essa mesma capacidade que tem a Dorina. E a Dorina é exemplo positivo, inclusive no fato de ser uma organização brasileira que desenvolveu isso, não uma organização internacional que veio com sua experiência e com seu dinheiro para investir. Surgiu no Brasil e busca a sua sustentabilidade financeira a partir de uma capacidade de captação de recursos que ela desenvolveu internamente. E investe nisso e faz acontecer. E vem do conselho, né? Vem de cima para baixo. Se não há uma cultura de captação de recursos no terceiro setor não vai ser sustentável. E aí a dificuldade da rede, a gente tem uma dificuldade cultural também no Brasil de não se unir em grupos de interesse. Temos aí vários exemplos dos quais eu mesmo, o ABCR, tem participado do Programa da Nota Fiscal Paulista, organizações que recebem doação de indivíduos, onde a gente tem muita dificuldade de mobilizar as próprias organizações que vão ser impactadas negativamente pelas mudanças que o governo está trazendo no Programa Nota Fiscal Paulista. Eu vou dar um exemplo do Nota Fiscal Paulista. São 4 mil organizações no estado de São Paulo qualificadas para receber doação de nota. O governo mudou a regra, a gente foi atrás das organizações para desenvolver um movimento de apoio ao setor e 17 só contribuíram financeiramente com o movimento. Eles vão ficar sem dinheiro, o setor todo vai sair prejudicado, 130 milhões de reais a menos por ano transferidos do governo para organizações da sociedade civil, e as próprias organizações não se mobilizaram, por mais que a gente tentasse, puxasse rede, puxasse reunião, puxasse até um balanço social do Programa Nota Fiscal Paulista, a gente fez. Ainda que se saiba, claro, ninguém tem tempo de participar de uma série de movimentos, de tudo que existe por aí, mas a gente tem que começar a desenvolver essa cultura que o professor traz, que o Michel traz,
de se unir em grupos de interesse para defender o nosso setor e atuar conjuntamente. Porque se não atuar conjuntamente, né, João, não tem saída. Não tem. Uma por uma, não tem nada a ver. Quem mais vai ficar? Tem uma pergunta aqui, professor. Na verdade, não é uma pergunta, vou só compartilhar com vocês uma questão de rede, né? Falando aí em dinheiro, rede, dinheiro. Hoje, a Vila Clementina está reunida, junto com umas outras vilas por aí, Vila Leopoldina, Butantã, no intuito de apresentar para a Prefeitura de São Paulo um projeto de educação inclusiva de uma forma padronizada, de uma forma com que isso realmente vai impactar no aprendizado do aluno, onde ele vai ser o favorecido, onde ele vai conseguir ultrapassar os limites. Então, a Dorina, onde a nossa sede lá, né, quinzenalmente a gente está lá conversando, e a gente já está com a Secretaria de Educação. É um projeto onde a gente vai usar o Miroski dentro de um celebrante, com vários executores. Então, é uma coisa muito legal, muito inovadora, muito diferente, e está todo mundo engajado dentro de um propósito único. Isso é uma rede. Isso é uma rede. É uma possibilidade de rede, que a meta é essa, né? É essa, isso mesmo. Isso aí. Parabéns. Parabéns, muito bom. Quem mais quer fazer alguma coisa? Só para pegar o gancho da Ana, nós já estivemos, né, com a Secretaria da Educação, a divisão das pessoas com deficiência, inclusive a Mônica, né, Leone, que esteve hoje de manhã, e a proposta impactou, né? Eles estão muito interessados que a coisa aconteça. Quem mais quer fazer pergunta? Você queria falar alguma coisa, né, Ela já fez a pergunta. Então, alguém não tem... A mesa quer falar? Alguém na mesa quer falar? Eu quero falar só uma coisinha rapidamente em relação a que ele comentou, a questão do marco. Eu entendo que isso é um assunto extremamente complicado, extremamente diverso, com bastante divergência, mas eu, enquanto organização, não posso deixar de discutir, porque é uma lei nacional, ela está aí, eu saio daqui e amanhã respondo a ela, aos lugares que eu tenho vínculo e transparência naquilo que foi pactuado. Então, eu acho que a gente tem que agir enquanto grupo para aprimorar cada vez mais, até porque a lei prevê que organizações sérias devem ser valorizadas naquilo que desenvolvem. Então, é um lugar que eu quero defender. Não, mas eu acho que o que o Michel falou, eu acho que é outra discussão, você sabe? Eu acho que é o seguinte, quer dizer, não é você ficar investindo no marketing. Eu acho que isso é que é a questão. Porque eu acho que realmente ele tem razão, porque aí você está só valorizando a possibilidade do governo, do Estado, né? E não você vê como é que essas organizações se articulam, como é que elas buscam essa proposta aí que a Ana mostrou. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que tem várias coisas, inclusive, eu cheguei a participar de algumas nas organizações da ciência social, onde esse processo era bem intenso. Mas depois chegou um momento, porque esse processo estava muito em cima da professora Sposati. Então ela me levou e a gente conversava sobre o quê? Sobre intersetorialidade e a questão de rede. Isso foi muito interessante, mas aí o processo ele tem que ser autônomo, as pessoas têm que gerar essa rede e buscar uma ideia força como essa que a Ana mostrou, e isso aí mobiliza, e aí tem que construir, o grupo constrói, a rede constrói, a rede ela tem força inclusive na sociedade civil e para o próprio Estado. Eu acho que tem que trabalhar forte nessa linha. Eu acho que essa é uma discussão que eu acho interessante, que eu acho que é importante estar presente. Você quer falar? E falando da rede que o Alexandre falou, né, da rede como a Fundação trabalha, e também do Fórum Paulista de Entidades, do qual fazemos parte, somos da coordenação, o que eu percebo, tanto na rede, que é o Brasil afora, e da rede de leitura inclusiva, né, nós temos um projeto chamado Rede de Leitura Inclusiva, tanto quanto do Fórum Paulista, a gente está tendo uma dificuldade muito grande dos pequenos
os pequenos gestores ou as pessoas que fazem gestão e nem sabem que são elas que vão ter que fazer aquela gestão, os oficiais e os não oficiais, eles têm muita dificuldade de ter essas informações. E, ao seu exemplo, João, o site, né, o Captamos, eu bebo daquela fonte, né? Então, nós aqui no Sudeste, nós bebemos da fonte. Mas que estratégia que a gente precisa pensar também, como a gente dá o conhecimento, como a gente multiplica para esses outros atores. Porque no Fórum Paulista, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande de estar participando. O Fórum trabalha em rede com pessoas do estado de São Paulo. A gente tem uma adesão muito baixa. A Fátima também está aqui, né, Fátima? Então, da ADID, a gente tem uma dificuldade muito grande da participação efetiva, legítima. Não é participação como membro. Não, então, isso aí é porque a rede tem que ser isso. Isso é a rede é fraca. A rede é fraca. Aí não é rede. Fica sim, mas como é que... agregado do governo define e vai lá todo mundo. No sentido de, quando a gente faz a rede, mas a gente precisa municiar informações. Eu acho que nós temos um papel também aqui. Como é que a gente faz? Porque só fazer rede, mas como é que a gente municia de informação? Não, você está falando fazer rede, não é encontrar. Fazer rede é mais do que isso. A rede é mais do que isso. Com certeza. Lê o livro dele sobre rede. É mais do que isso. Eu estou dizendo assim, não é só rede. Essas informações que a gente está tendo aqui no Sudeste com vocês. E em algumas outras iniciativas, tipo Captamos, é isso. Eu estou vendo lá na ponta e no interior de São Paulo que tem... As pessoas não estão se percebendo, não estão percebendo que elas também têm que atuar. Mas elas não fazem parte da rede. Elas não fazem parte da rede. Isso não é rede. Isso é uma mobilização que você está fazendo. Isso não é rede. A rede é outra coisa. A rede é você construir junto e construir uma ideia, a força e trabalhar junto. E construir alguma coisa, e não só informação. Informação não é rede. Isso é importante. Você pode... pela rede, informar as pessoas, mas a informação não é rede. Tudo bem, concordo. Só mais uma outra pergunta. Como é que a gente atrai esse público que ainda nem se percebeu como captador? Antes da gente começar a fazer rede. Não, isso aí mas aí é outra discussão que não é da discussão da rede. Eu gostaria de parabenizar vocês, porque conforme eu em meus palestras, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei da lista de todas as deficiências que o SP-Trans aceita para a carteirinha. Por que eu lembrei disso? Porque a gente acaba pensando que ele tinha uma multiplicidade de demanda. A gente acaba pensando em vários contextos sociais diferentes. Então isso, para a gente abarcar todas as ideias, é muito difícil. É muito difícil começar uma ação assim. A gente também não pode esquecer que tem uma questão sociocultural do Brasil, porque não há uma conscientização a esses temas, a essas temáticas. Então, assim, esse protagonismo eu vejo na psicologia, eu sou estudante de psicologia. Eu vejo que muitas pessoas pensam, principalmente diante aos dilemas que estamos passando socialmente hoje, que as pessoas elas jogam muito a responsabilidade apenas para o governo e elas não se juntam a organizações sociais, elas não valorizam isso. Então, assim, eu acho que a ideia de vocês, o que vocês passam, o que vocês prezam, é muito bonito, é muito difícil, eu entendo a dificuldade, cada um passou, de certa forma, um paradoxo diferente, ao mesmo tempo igual também. Parabéns para vocês, viu? É uma luta diária. Então, aí tem uma questão interessante, porque, por exemplo, essa questão que você levantou agora aí, tem a questão da própria, essa discussão nós tivemos experiência aqui com essa coisa da promoção do NEAS com os eventos que nós fazemos mensais. E esse evento teve um momento com o Miroski. Aí havia muita gente no tal do Miroski. Aí chegou um momento que eu falei, não é mais Miroski, nós vamos trabalhar como é que se dá a sustentabilidade das ONGs. Nós propusemos algumas coisas aqui, aquele estava lotado isso aqui, essa sala, sempre que a gente faz, na outra, lotado, no outro dia, na outra reunião não tinha quase ninguém mais.
certo? Por quê? Porque não estavam interessados em ver esse processo que estão falando de captação e de doação. Eles estavam interessados em quê? Para também como é que o Estado dá dinheiro. Então isso é um problema complicado. Eu concordo com vocês que tem um problema aí de cultura. Porque as pessoas acham que é o Estado que tem que prover, é o Estado que tem que dar, né? E não você pensar nessa linha que o João levantou, que ele levantou, que o Michel levantou. É que vocês, é a ONG que tem que pensar para onde é, o que ela significa no âmbito da sociedade, né? O que é isso? Não é substituir o Estado. Essa coisa de substituir o Estado é uma discussão ela volta sempre, está sempre colocada por ONGs que falam isso, certo? Dirigentes que falam isso, substituímos o Estado. Eu acho que é uma resposta muito grande, porque passa a ideia que nós somos servindo para o Estado, mas ao mesmo tempo nós passamos a ideia de conscientização geral, por exemplo, da mídia, que nós temos um protagonismo. Mas há uma barreira, qual é o limite para a possibilidade? É muito difícil lidar com essa questão. Muitas pessoas, eu digo assim, em comunidade, a gente tem acesso à informação hoje em dia, que antigamente, há 20, 30 anos, nós não tínhamos. Só que mesmo assim, muitas pessoas ainda não procuram essa informação. E aí, como que a gente estimula isso? Você procura o que você falou? Eu entendi. Aí é uma questão, quer dizer, eu acho que nós não podemos dizer que hoje nós somos como éramos 20, 30 anos atrás, certo? Inclusive a própria maneira do que era a filantropia, como é que era essa questão, tudo é diferente. E hoje mudou. E você tem hoje, por exemplo, até a ONG dele que chamava Liga das Senhoras Católicas mudou. E mudou em cima de quê? De um movimento, certo? De um movimento muito forte dentro da própria instituição. Né? Agora mudou, inclusive. Agora então, Liga Solidária. Então isso aí é outro discurso. Não é só o discurso, é uma prática diferente. E essa prática gerou uma coisa nova. E aí por isso é que eu vejo o seguinte, que a rede, ela pode facilitar e possibilitar isso. Por exemplo, eu acho que esse discurso que eles trazem da captação é um discurso novo, certo? Por exemplo, o que aconteceu aqui na semana passada sobre a doação da pesquisa do IDES é diferente. Porque nós achamos que brasileiro não doa, porque nós temos sempre uma visão negativa a respeito da gente, né? Não temos identidade e tudo é ruim, né? Eu falava a gente doava, só que não tínhamos os dados. Então, e hoje você tem umas possibilidades novas e abre coisas diferentes. Agora é claro que nós temos que buscar. E aí que eu acho que a questão da rede ela é interessante. Por quê? Porque é você mobilizar. Inclusive tem algumas experiências no Brasil bem interessantes esse negócio de rede, né? Por exemplo, a Baixada Santista, mesmo aqui em São Paulo, tem coisas bem interessantes aonde as ONGs se reúnem e trabalham juntas, elas concebem juntas, têm um objetivo comum e constroem algumas coisas diferentes. E a gestão é feita diferente, inclusive, mas ainda tem essa ideia da rede, mas é claro que ainda tem a ideia da doação, não está ainda no nível que eles estão falando, não está ainda, mas acontece que há uma rede, certo? Eu acho que isso é que a gente pode caminhar por aí. Mas vocês quer falar? Dar uma última fala, já caminhando para o encerramento, até porque eu também não vou poder ficar muito mais, mas recuperando isso, né? A gente, de fato, como o professor colocou, que a gente tem, eu mesmo tinha trazido, a gente tem essa estado-dependência no Brasil, essa ideia de achar que o Estado tem que financiar, e ela é uma realidade muito forte no interior mesmo. Quando a gente tem a oportunidade de conversar com organizações de cidades pequenas, onde às vezes tem uma sociedade civil até relativamente forte, ela é muito dependente do Estado, na comunidade, muito dependente, a ponto de achar que não tem como ser financiada de outra forma, senão com recursos públicos. Ainda assim, esse é o meu fechamento, ainda assim, nós avançamos muito, mudou muito de 5, 10 anos para cá. O nível de debate que a gente pode ter, eu, Michel e vários outros atores que estão na captação de recursos, hoje é muito mais avançado do que era 5, 10 anos atrás, quando a gente ainda estava explicando o que era a captação de recursos para muita gente.
Hoje a gente ainda precisa explicar sobre captação de recursos em muitos casos, mas a gente tem mais capacidade de debater perfil de financiamento das organizações, técnicas, estratégias, gestão da captação de recursos. Então, se avançou muito nos últimos anos. Provavelmente, quando a gente vai para as grandes capitais, muito do que a gente está falando hoje já é diferente do que a gente falava 5, 10 anos atrás. Inclusive do ponto de vista de acesso à informação. Porque, até como eu mostrei, hoje a gente tem muito mais acesso à informação em captação de recursos e a gente está criando mais conhecimento. Estão saindo, né, a dissertação de mestrado do Michel é um exemplo. Estão saindo vários estudos acadêmicos, de TCC a pós-doutorado, em captação de recursos e sustentabilidade das organizações. A gente está conseguindo ter oportunidade, estamos tendo publicações, ele está publicando um livro novo, esse ano a gente publicou um livro novo, o Guia Básico da Captação de Recursos, conteúdo que não existia, conteúdo de qualidade, que não existia há poucos anos atrás. Muito disso está online, acessível, gratuitamente. Então, para a gente quebrar parte dessa cultura no interior, ou mesmo que às vezes a gente tenha em São Paulo, do ponto de vista do que a PCR faz, a gente foca muito no que nós discutimos hoje à tarde, mais do que em falar de recursos públicos, falar um único tipo de forma de financiamento das organizações. A gente promove aquilo que a gente acredita que é importante promover para as pessoas conhecerem, incorporarem e trocarem, né? Mas eu sou um otimista, eu acho que assim, a gente tem muita dificuldade, a gente tem que mudar culturalmente a visão, a relação entre as organizações de Estado, a relação entre organizações e pessoas, entre organizações e seus dirigentes. A gente tem que fortalecer o trabalho de redes, inclusive dentro de comunidades. A gente tem que promover a captação de recursos, mas definitivamente sempre tento olhar um copo meio cheio, porque quando eu entrei no setor, eu entrei em 2009 no setor, primeiro como captador de recursos associado da BCR e desde 2015 como diretor executivo. Era bem diferente, era bem pior perto do que a gente tem hoje. Então nós fomos muito adiante. E de novo, já que eu não vou falar mais, parabéns para a PUC, para a DEDIC por organizar aqui a semana e a gente ter a oportunidade de ter esse convite, esse debate. Tá bom, gente? Obrigado. Quer falar também? Vamos finalizar. Ele quer perguntar. Aquela lá. Mas vamos fazer uma última rodada aqui. Vamos sair. Passa para cá. Microfone para mim. Ele quer fazer uma pergunta? Isso, perfeito. Mas tudo bem, depois. Tá. Bom, boa noite a vocês. Parabéns a todos os palestrantes que vieram. E nós estamos aqui conversando com uma dúvida a respeito de escolas para surdos. Por exemplo, a escola Ellen Keller era uma escola especialmente para surdos, né? Assim como a DEDIC, que faz o trabalho dela, enfim. Só que, por conta da inclusão, que eu acho que é uma coisa maravilhosa, isso teve um agravo com a língua de sinais, que aconteceu que houve essa distinção entre alunos surdos, usuários de língua de sinais e os não usuários de língua de sinais. Né? E isso trouxe um certo... Aconteceu que a escola antes era muito mais frequentada e muito mais utilizada por surdos, e agora nem tanto. Né? Isso ocasionou até da situação de fechar aquela escola. Os surdos ficaram muito preocupados com isso. Né? E os surdos, por exemplo, eles têm acesso, entram, se matriculam nas escolas de ouvintes, né? Só que eles têm pouco aproveitamento de tudo isso por conta da língua de instrução. Né? Para eu conseguir participar, por exemplo, aqui da PUC, trabalhar aqui na PUC, eu preciso ter acesso à informação através do intérprete. Né? E aqui é um lugar que me atende, mas, por exemplo, estando em ambiente de estudo ou fora de outros lugares, é necessário que haja um intérprete para que eu possa me comunicar e ser compreendido. Tá, então, a pergunta central é sobre as escolas, né? Como que vocês veem isso, as escolas de surdos, com essa situação da inclusão. Então, aí podia dar uma Cecília para Cecília responder. Então, hoje pela manhã nós tivemos, né, uma mesa que falou sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né, os direitos das pessoas com deficiência, a educação, o trabalho, enfim. Então, foi uma mesa bastante importante. E nós tivemos aqui a Mônica Leone, né, que falou um pouquinho sobre essa preocupação
do poder público, né, de que seja mantido esse espaço da língua, né, que o surdo possa circular na questão da língua de sinais e que isso não implica em negar a inclusão, que ele esteja numa classe de pessoas ouvintes, que ele seja incluído, né? Mas ela mesmo colocou aqui, existe essa preocupação. Eu acho que a prefeitura tem acessado as organizações da sociedade civil que lidam com a questão da deficiência exatamente para assessoria, né? Para que elas possam assessorar, para que exatamente o surdo não perca isso. É o convívio com a língua, a primeira língua, a língua materna. Existe essa compreensão. Não é fácil, não é fácil, né? Eu acho que a questão da surdez, na questão da inclusão, é uma das deficiências com mais dificuldade, né? Porque é a comunicação, né? Então você tem que garantir, né? E isto falando da língua de sinais, né? Porque você tem, por exemplo, a gente tem uma experiência, você tem uma deficiência auditiva, né? Mas você tem uma vocalização, você tem uma performance muito boa, né? Então você não precisa da língua de sinais. Então você são várias deficiências auditivas, né? Mas a gente está vendo isso. Então acho que assim existe essa preocupação, né? A DERDIC, por exemplo, é uma escola especializada em crianças surdas. Assim, a gente vai na contramão da inclusão, né? A gente se questiona muito em relação a isso, né? A gente tem essa consciência, né, que tem um movimento nacional nessa coisa da inclusão, do surdo, isso é importante. Hoje de manhã foi muito interessante, né, essa educação universal, quer dizer, uma sala de aula tem que estar preparada para receber qualquer tipo de criança, todas as crianças, né, independente da deficiência, porque as crianças são diferentes, independente delas serem deficientes. Então, que ela esteja absolutamente adaptada para qualquer criança que se matricular. A Mônica estava dizendo, hoje a prefeitura não nega a matrícula, né? Então é um movimento, né? Nós estamos caminhando para a questão da inclusão. O grande desafio é que essa inclusão seja feita de uma forma competente, boa para a pessoa surda, né? Amanhã vai haver uma mesa, quero convidá-los, né? Os jovens surdos que trabalham aqui, sobre empregabilidade da pessoa surda, né? Colocação no mercado de trabalho. A gente vai ter várias instituições representando, que atuam com pessoas deficientes visual, física, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Questão da acessibilidade. Então é um pouco isso que eu tinha para colocar. Então deixa só aquele rapaz que ele quer fazer uma pergunta. É a última pergunta. Eu só queria perguntar. Amanhã que horas que será essa palestra? Das 9 às 12h30. Ok, obrigado. Não. Eu acho. Eu queria falar, meu nome é Leonardo, eu trabalho aqui na PUC, né? Na Central de Cópias. E eu vi o trabalho de vocês hoje de uma forma muito profissional, numa questão de demonstrar dados, né? É muito importante isso, porque a gente consegue saber a quantidade de recursos que vocês têm para poder para ter essa questão de recursos, né? Eu acho que muitas ONGs deviam conhecer o trabalho de vocês, como que funciona, tanto, principalmente na parte operacional dentro da ONG, né? Essa captação de recursos. Talvez eles pensem em abrir uma ONG numa questão, por exemplo, vou abrir uma ONG para os alunos ficar aqui a manhã inteira fazendo um artesanato. Mas não é só isso, é muito amplo. Talvez eles não tenham conhecimento desse trabalho todo. Talvez vocês podiam tentar arrumar alguma forma de divulgar o trabalho de vocês, como que é feito, talvez em vídeo no YouTube, vídeo no site, ensinando como que é feito passo a passo para que as ONGs se profissionalizem mais, né? Assim como vocês são bem profissionais mesmo, poder fazer um trabalho tão decente, assim como a DERDIC também, né, que faz um trabalho excelente. E eu fiz um curso lá, e graças a Deus eu trabalho hoje na PUC, porque eu tive um curso profissionalizante na DERDIC, onde me possibilitou estar trabalhando hoje, né? Porque a sociedade acaba excluindo a gente, né? E quando a gente tem meios de inclusão, a gente fica mais à vontade, a gente consegue pegar um pouquinho mais de confiança em nós mesmo, né?
Então, acho que o trabalho de vocês é bem profissional mesmo, não é só uma ONG, aquela ONG de fachada, né? Como o professor tinha falado, e muita gente percebe que a ONG ela só depende de recursos do governo. Mas se aquele recurso acabar, acabou o recurso do governo, como que a ONG sobrevive? Como que vocês sobrevivem hoje? Através dessa busca de recursos. Acho que é muito importante, um trabalho bem bonito que eu vejo, viu? Parabéns. A gente encerra. Palavras finais, porque já está perdendo em aula, eu também tenho um pessoal. Tem vídeos meus, tem textos, artigos. Eu acho que essa coisa, e eu rodo o Brasil, né, falando, o professor já sempre me chama, eu falo, estou em Fortaleza, estou em Recife, estou em Manaus. Mas por que isso? Porque eu estou levando essas informações para quem não tem condição de vir para São Paulo, para fora. Eu acho que realmente eu me dedico, isso é minha causa, né? Você tem a sua causa, eu faço isso sem ganhar, muitas vezes faço sem ganhar dinheiro. Todos os meus artigos, sempre divulgo, escrevo um artigo, coloco para todo mundo ver, faço vídeos. Acho que essa causa maior, realmente a causa da captação de recursos, né, me pegou há 15 anos atrás e tenho atuado nela como prática, né? Então, eu acho que, voltando ao negócio da rede, quer dizer, a rede não é só divulgar, né? A rede só divulgar é bom. A gente tem que conquistar, tem que construir laços fortes. Não é com laços fracos, a gente não constrói rede. Então eu preciso encontrar em cada lugar, vamos dizer, se eu quero chegar em quem é o forte, eu crio um laço forte com alguém daquela outra rede e através do meu laço forte com aquela, ele tem laços fortes com outras pessoas daquela rede. E aí ela vai se construindo, e aí todo mundo vai saber quem está onde, que informações existem. Então, eu acho que a gente tem que investir realmente nessa construção de redes. Esse é um bom caminho, né, para quando a gente tem poucos recursos. Todos nós temos poucos recursos. Não temos recursos sobrando. Então, mais uma vez, obrigado. Foi muito bom estar aqui essa tarde com vocês. Deus Então, muito obrigado a vocês e até a próxima, até amanhã, né? Amanhã continua o evento. Não posso. Tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Angela Rina deixou o recado, né, para agradecê-los, né, de coração por terem aceito o convite. Muito obrigada pela brilhante apresentação hoje. Acho que está todo mundo saindo daqui com bastante lição de casa. Muito obrigada a todos.